Você já parou para pensar nos pensamentos que passam pela sua cabeça quando o assunto é dinheiro? Não os grandes, não os óbvios, os pequenos, os automáticos, aqueles que aparecem sem aviso e influenciam cada decisão financeira sem você perceber. Esses pensamentos têm nome, são pensamentos de pobre. E a maioria das pessoas os carrega há décadas sem nunca ter consciência de que estão sabotando o próprio futuro financeiro todo dia. Pensamento de pobre não tem nada a ver com quanto você ganha, tem a ver com o que você acredita sobre dinheiro. Tem gente ganhando R$ 5.000 com mentalidade de pobre e gente ganhando 2.000 construindo patrimônio devagar. A diferença não está no salário. Está no repertório mental instalado ao longo dos anos pela família e pelo ambiente. E hoje a gente vai desmontar 10 desses pensamentos que aparecem no seu dia sem você perceber. Esses pensamentos são invisíveis porque parecem normais. Você não os questiona porque todo mundo ao seu redor pensa igual. Sua família pensa assim. Seus colegas de trabalho pensam assim. E quando todo mundo ao redor confirma a mesma crença, ela não parece uma limitação. Parece realidade, por isso é tão difícil sair da pobreza de mentalidade. Não é falta de inteligência, é excesso de ambiente errado por tempo demais, mas hoje isso muda. Pensamento 1. Isso não é para mim. Você vê alguém investindo em ações e pensa que é coisa de rico. Vê alguém comprando fundo imobiliário e acha que não sabe o suficiente para entrar nisso. Ouve falar em tesouro direto e acha que não é para sua realidade. Esse pensamento é a armadilha mais sofisticada que existe, porque ele não te proíbe de nada. Ele simplesmente te convence de que você não pertence ao grupo de quem faz, e aí você não faz. Pensamento 2. Melhor guardar do que investir. Parece prudente, parece responsável. Guardar na poupança, em casa, em conta corrente. Mas guardar dinheiro parado é perder dinheiro devagar. A inflação corrói o poder de compra todo mês. O que vale R$ 100 hoje vale menos amanhã. Quem guarda sem investir está confiante de que está protegido, mas na prática está sendo roubado de forma silenciosa e gradual pelo tempo e pela economia. Pensamento 3. Vou começar quando sobrar dinheiro. Esse é o mais mortal, porque nunca sobra. O salário entra, as contas chegam, o mês passa e você adia o início do investimento para um momento que não existe. O dog estratégico entende que não se espera sobrar. Se guarda primeiro e vive com o que restou. R$ 50 por mês investidos hoje valem mais do que 500 investidos daqui a 10 anos. O tempo é o ingrediente que você desperdiça. Pensamento 4. Comprar barato é economizar. Você compra 10 camisetas de R$ 10 que duram 3 meses. Em 2 anos, gastou R$ 200. Quem comprou uma de R$ 70 de qualidade que durou 2 anos, gastou 70. Você gastou mais comprando mais barato. Isso é custo por uso. E o pensamento de pobre não faz esse cálculo. Ele só vê o número menor no preço e acha que está ganhando quando na verdade está perdendo no acumulado. Pensamento 5. Dívida é normal. Todo mundo tem. É verdade que a maioria tem dívida. Mas maioria não significa certo. 64 milhões de brasileiros negativados não estão num estado saudável. Estão presos. E quando você normaliza a dívida como parte da vida, para de tratá-la como emergência. A dívida deixa de ser problema a resolver e vira paisagem. E paisagem não incomoda. E o que não incomoda continua crescendo com juros todo mês. Pensamento 6. Salário bom resolve tudo. Não resolve. A maioria das pessoas que ganha mais gasta mais. O aumento que parecia suficiente vira o novo patamar de despesas. E daí a 6 meses você está no mesmo ponto, só que com um padrão de vida mais caro e a mesma sensação de que falta dinheiro. Salário é o início do caminho, não o destino. O comportamento que você tem hoje vai ser o mesmo com salário dobrado, se você não mudar nada. Pensamento 7. Não preciso saber de finanças. Você delega isso para sorte, para banco, para instinto. Não sabe o que é CDI. Não sabe o que é inflação real. Não sabe quanto paga de imposto. E aí toma decisões financeiras no escuro, baseado em feeling
enquanto o banco toma decisões baseado em dados. A ignorância financeira não é neutra. Ela tem um custo real que sai do seu bolso todo mês, sem que você saiba calcular exatamente quanto está perdendo. Pensamento 8. Melhor aproveitar agora, amanhã não se sabe. Isso é o imediatismo financeiro. A crença de que o futuro é incerto demais para abrir mão do prazer presente. Mas essa lógica aplicada a cada decisão te leva a zero de patrimônio e 100% de dependência do próximo salário. Viver bem no presente e construir futuro não são opostos. O dog estratégico aproveita dentro do orçamento e guarda antes de gastar. As duas coisas coexistem. Pensamento 9. Rico tem sorte. Eu não tenho. Esse é o pensamento que transfere toda a responsabilidade para um fator externo. Sorte, herança, networking. E quando você faz isso, transfere também o controle. Se é sorte que faz rico, não tem nada que você possa fazer. Mas a sorte favorece quem está preparado, quem constrói, quem age. O dog estratégico não espera sorte. Ele cria condições para que coisas boas aconteçam com mais frequência. Pensamento 10. Fazer conta de cabeça é suficiente. Você não anota as despesas, não tem planilha, não usa aplicativo, não sabe exatamente quanto entra e quanto sai. Vai no feeling. E o feeling mente. Pequenas despesas somam valores absurdos ao longo do mês sem que você perceba. iFood, assinaturas, compras por impulso, tudo parece pequeno individualmente. No final do mês você fica sem dinheiro, sem conseguir identificar onde ele foi. Esses 10 pensamentos têm uma coisa em comum. Foram aprendidos. Ninguém nasce com crença financeira sabotadora. Você absorveu isso do ambiente. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. O primeiro passo é ter consciência. Você acabou de ter. O segundo é questionar cada um desses pensamentos quando aparecerem. O terceiro é substituir por uma crença que te coloca como agente da própria vida financeira, não como vítima de circunstância. O antídoto para o pensamento 1 é simples. Inverta a frase. Em vez de isso não é para mim, pergunte como eu faço isso ser para mim. Essa pergunta abre possibilidades. Para o pensamento 2, o antídoto é entender que guardar parado é risco. Investir em renda fixa com liquidez diária não é especulação. É proteger o valor do seu dinheiro contra a inflação. Deixar parado é a decisão arriscada, mesmo que pareça conservadora e segura. O antídoto para o pensamento 3 é a regra do paga a si primeiro. Antes de qualquer gasto, separa o que vai investir, mesmo que seja pouco. Para o pensamento 4, o antídoto é calcular o custo por uso antes de comprar. Divide o preço pelo tempo que o item vai durar. Uma peça de qualidade usada por 2 anos custa menos por dia do que várias baratas que duram semanas. O barato que parece economia muitas vezes é o gasto mais caro que você faz. O antídoto para o pensamento 5 é tratar toda dívida como emergência. Dívida com juros altos precisa ser prioridade absoluta. Não aceita normalização. Para o pensamento 6, o antídoto é entender que comportamento financeiro determina destino financeiro. Se você não muda o comportamento, o aumento de salário só aumenta o tamanho dos problemas. Quem não sabe gerenciar R$2.000, não vai saber gerenciar 4.000. O hábito vem antes do valor. O antídoto para o pensamento 7 é dedicar 30 minutos por semana a aprender sobre finanças. Podcast, vídeo, artigo. A ignorância financeira é cara demais para ser mantida por comodidade. Para o pensamento 8, o antídoto é separar o prazer presente do investimento antes de gastar. Primeiro você guarda, depois você curte com o que sobra. Assim você vive bem no presente, sem destruir o futuro. As duas coisas coexistem quando há planejamento e ordem. O antídoto para o pensamento 9 é assumir responsabilidade total pelo próprio resultado financeiro. Sorte é um bônus, trabalho e consistência são a base. Para o pensamento 10, o antídoto é um orçamento básico. Não precisa de planilha complexa, anota a entrada e saída por 30 dias seguidos. Só esse exercício já vai revelar padrões de gasto que você não enxergava. Você não pode controlar o que não consegue ver. Visibilidade é o primeiro controle.
Esses pensamentos não aparecem do nada, são formados por anos de convivência com um ambiente que também não tinha respostas financeiras. Sua família provavelmente nunca falou de investimento, sua escola nunca ensinou orçamento, seus amigos nunca questionaram a normalidade da dívida. E assim, esses pensamentos foram se instalando sem resistência. Mas agora que você os viu, eles perderam parte do poder. O que é visível pode ser questionado e mudado. A mentalidade financeira está conectada à identidade. Você não acha que pensa como pobre porque não se identifica assim. Você trabalha, paga contas, sustenta a família. Mas mentalidade financeira não é sobre quanto você tem, é sobre como você decide com o que tem. Mudar a mentalidade exige primeiro aceitar que alguns desses pensamentos existem em você, sem julgamento, apenas com consciência. Você não resolve um problema que não admite ter. Um dos maiores obstáculos para mudar a mentalidade financeira é o ambiente. Se todo mundo ao seu redor normaliza a dívida, gasta por impulso e acha investimento coisa de rico, você vai precisar de esforço consciente para nadar contra essa corrente. Buscar conteúdo de qualidade, se cercar de pessoas que pensam diferente e questionar os próprios padrões de forma constante não é fácil, mas é o único caminho disponível para quem quer sair de onde está. O dog estratégico não tem pensamentos de pobre, não porque nasceu diferente, mas porque identificou cada um desses pensamentos e os substituiu por crenças que geram resultado. Ele não diz isso não é para mim, pergunta como eu faço isso ser para mim. Não espera sobrar, guarda antes de gastar. Não normaliza a dívida, trata a dívida como urgência. Cada pensamento que você substitui é uma decisão financeira, melhor que você vai tomar a partir de amanhã. Toda construção de riqueza começa com a crença de que você pode construir. Não precisa de certeza. Não precisa de garantia. Precisa de uma crença básica de que seu esforço pode te levar a algum lugar diferente de onde está. E essa crença é o que esses 10 pensamentos destroem antes de você começar. Eles te convencem de que não é para você, que não vai funcionar, que é sorte. E enquanto você acredita nisso, você confirma isso. Assim como juros compostos transformam pequenos aportes em patrimônio ao longo do tempo, pensamentos compostos transformam pequenas crenças em comportamentos que determinam onde você vai estar daqui a 10 anos. Um pensamento de pobre repetido por anos vira uma decisão automática. Uma crença saudável repetida por anos vira um hábito que constrói sem esforço. A mentalidade tem efeito composto. A pergunta é qual direção o seu está compondo. Não vai ser da noite para o dia. Mudar mentalidade financeira é um processo. Você vai se pegar pensando como pobre ainda. Vai sentir o impulso de não investir porque acha que não é para você. Vai adiar o início esperando o momento certo. Isso é normal. A diferença é que agora você tem consciência desses padrões. Com consciência, você pode escolher diferente. Uma escolha de cada vez, devagar e com consistência. O resultado aparece. Quando você começa a mudar esses pensamentos, algo prático acontece. Você começa a guardar antes de gastar. Calcula o custo real das coisas, para de normalizar a dívida e passa a ter urgência para quitar. Aprende sobre investimentos e deixa de achar que é coisa de outro. E com o tempo, os resultados aparecem. Não como magia, como consequência direta de decisões repetidas ao longo do tempo. Mentalidade certa, ação certa, resultado diferente. Essa semana, faça isso, escreve qual desses 10 pensamentos aparece com mais frequência para você. Só um. E toda vez que ele aparecer nos próximos 7 dias, pausa por 30 segundos e pergunta: isso é um fato ou é uma crença que me limita? Essa pausa entre o pensamento automático e a decisão é onde a mudança acontece. Não precisa resolver tudo de uma vez. Começa com o pensamento mais frequente e trabalha nele essa semana. Antes de fechar esse vídeo, comenta aqui embaixo a frase secreta de hoje. A frase é mentalidade de dog, carteira de dono. Manda isso nos comentários agora. Isso me ajuda a identificar quem são os dogs que chegaram até o fim e estão prontos para trabalhar a mentalidade. E lembra o dinheiro que você ainda não tem,
não está esperando por sorte. Está esperando pela versão de você que pensa diferente sobre ele. Essa versão começa agora. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que pensa assim, com o familiar que normaliza a dívida, com o amigo que acha que investimento não é para ele, com a pessoa que sempre vai começar quando sobrar dinheiro. A missão do Vida de Cão é chegar em quem o sistema empurrou para trás e mostrar que dá para sair. Inscreve no canal, ativa o sino e aparece no próximo vídeo. Aqui o dog não latia pra lua. Aqui a gente corre atrás do osso real.